Feche seus olhos, respire bem fundo, procure não pensar em nada agora, esqueça as coisas do mundo, lembre-se que você está na casa do Senhor. Lembre aí, pense que a presença do Espírito Santo já estava aqui antes de você chegar, e que Ele está aí do teu lado, te observando, talvez até te abraçando, te consolando, porque Ele sabe dos teus problemas, dos teus sofrimentos. Senhor Deus e Pai, aqui mais uma noite, Senhor, estamos na Tua casa, reunidos em Teu nome, para prestarmos um culto a Ti, Senhor. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, nos perdoe por tudo que temos feito de errado, Senhor, porque vivemos num mundo de pecado. Por mais, Senhor, que tentamos andar no caminho certo, mesmo assim desviamos, Senhor. Então nos perdoe, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor esteja enviando anjos guardiões, anjos protetores, anjos guerreiros em nossas vidas, Senhor, nos ajudando, Pai, a vencer cada dia, pois sabemos, Senhor, que o inimigo está aí, tentando nos tocar, está ao nosso derredor, procurando qualquer brecha para nos agarrar, mas não deixe não, Senhor, que esses teus anjos venham nos proteger, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Satanás, escuta aqui agora, é pelo poder do nome santo do Senhor Jesus que eu venho agora, Satanás, a ordenar a vocês, a toda a tua força. Eu ordeno agora em nome de Jesus, pega tudo que é teu, salva tudo que é nosso e bate a retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem mesmo, Deus, habita entre nós aqui, nos toca, deixe-nos sentir a tua presença nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Lucas, está preparado? Primeira Pedro, versículo 4, no capítulo 4, versículo 2, 3, 4 e 5. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, antes de nós conhecermos Jesus, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais,
nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando nós não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Quem aí já não teve um amigo, um parente que tirou sarro, insultou você por ser crente, por ter mudado a tua vida? Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Agora vai lá no 7. É a continuação, né? O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Agora vai no continuação também, no 18. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Deixa aberto. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? O que quer dizer esses bons? Nós, crentes. A Bíblia fala que até nós, é perigoso ser difícil ser salvo, ainda mais no mundo de hoje. Aonde você vai, o ladrão aqui, ó, está roubando a tua fé. Eles estão chamando isso de ladrão agora, que está roubando a família, está roubando o casamento, está roubando a fé em Deus, está destruindo nossas vidas, se você não saber usar. Então, os crentes de hoje, e daqui para frente, enquanto Jesus não voltar, temos que tomar cuidado, pois talvez muitos levam o nome de crente, de cristão, mas no fundo do coração dele não está sendo. O inimigo tem entrado, tem bagunçado, e lá, como diz a Escritura Sagrada, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso a gente sempre está falando aqui, irmãos, que é para o teu bem. Procura não faltar nos cultos. Já é uma alavanca. A igreja é uma escola para te ensinar. Não falta no culto por qualquer motivo. Muitas vezes dá desculpa lá para o marido, para a esposa. Ah, hoje eu não vou porque eu estou isso, eu estou aquilo. Não é para marido, para a esposa, para o vizinho, para o irmão, para o pastor que tem que dar desculpa, porque Deus conhece, como eu falei na quinta-feira, Deus conhece o nosso coração. Não importa a aparência externa, talvez está aqui na igreja, né? Crentão, mas o teu coração como está mediante a Deus? Ainda há tempo. Você está aqui. Jesus ainda não voltou. Ainda dá tempo de se consertar mediante Deus. Peça perdão, porque como eu acabei de dizer, Deus não vê o nosso exterior, Ele vê o nosso interior, o nosso coração. Então, pensa, analisa como tem sido a tua vida com Deus. E lembre-se, ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Amém? Glória a Deus. Você sabia que naquela época que Jesus foi crucificado, a cruz
era o castigo mais horrível, mais terrível, né, para os criminosos, os piores criminosos que tinham, eram condenados à cruz. Então era uma maldição muito grande alguém ser crucificado. Por isso que lá em Coríntios, né, o apóstolo Paulo fala assim, né, que a cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Então, por quê? Porque, imagina bem para você ver, né, a pessoa morrer condenado já não era fácil. Agora, morrer do modo mais humilhante era a coisa mais terrível que tinha. E Jesus, né, sabendo, né, do que ia acontecer, quando ele disse, como é que você faz para servir a Deus? Ele falou assim para os seus discípulos, se você quiser salvar a sua vida, negue a si mesmo, e cada um tome a sua cruz e siga-me. Né? Quer dizer, que ele falou, que ele falou, né? Mesmo que nós sejamos humilhados, né? Que nós pareçamos que nós somos os mais desprezíveis, né? Suporta isso, suporta qualquer coisa, entende? Mas uma das coisas que a pessoa que não crê, não é salva, ela não sabe o porquê que um cristão, né, ele é tão realizado, ele é tão feliz. Quando os cristãos, eles foram jogados na arena, lá na arena, né, nas arenas que soltavam os leões, que matavam eles, enterravam vivos cristãos, né? Eles ficavam admirados. Por quê? Porque eles não negavam a Jesus e morriam felizes, cantando, alegres. Ninguém podia entender aquilo. É porque aqueles cristãos, eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Eles sabiam, né, que o tempo dele aqui na terra, né, é curto. Então, para eles, né, era igual o apóstolo Paulo falou, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estava lá em Campo Grande, e o Dinho, né, que hoje é pastor, ele falou assim para mim, pastor, eu não vou morrer mesmo? Vou. Então eu já orei e pedi para Jesus, já que eu vou morrer mesmo, eu não quero simplesmente morrer, eu quero morrer por Ele. Eu quero ser morto por amor de Cristo. Então eu não quero ter uma morte normal, não. Porque eu vou morrer. Já que eu morro, que eu morra por Cristo. Por aquele que morreu por mim. Né? E nós ouvimos um ditado bem legal, né? Ele falou assim, se você não viver por alguém que vale a pena morrer, não vale a pena viver. Né? E quem que é o único que morreu por nós? É Jesus. E Ele morreu por nós, e Ele podia morrer por nós, porque Ele tinha sobre Ele, né, a missão e as condições para poder morrer e pagar pelas nossas vidas. Então, o teu pai, tua mãe, né, eu já vi muitas pessoas que morreram por outros também. Mas morreram, mas não podiam fazer nada. E outra coisa, Jesus morreu, mas tem um problema, né? Aí, né? Ele ressuscitou. Então, agora, olha bem, aquele que morreu, ele sofreu todo o nosso castigo, toda a nossa coisa, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o Deus vivo. Nós temos que compreender, querido, que existe na criação de Deus uma jurisdição, uma justiça. E isso deve fazer nós temer a Deus, ter medo de Deus. Essa justiça de Deus, ela nunca falha e nunca vai deixar de ser executada. E nessa justiça de Deus, a Bíblia fala bem sério, né? Ó, o salário do pecado é a morte.
Quando eu estava sendo evangelizado lá no passado, então o irmão Hélio, né, que agora ele é falecido, mas ele começou, primeiro ele me escutou. Ele falou, o que está acontecendo? Aí eu comecei a contar, falar. E depois eu comecei a andar com ele para aprender, evangelizar. Né? Mas aí o que acontece? Ele escuta tudo que a gente fala. E cada um tem seu problema. Mas aí ele pegava a Bíblia e falava assim, ó, tudo isso tem um porquê. Aí ele falava assim, ó, se você tem uma ferida, e a ferida é os nossos problemas. E você vai lá no médico e ele rasga aquela ferida, tira, limpa, passa remédio, faz um curativo ali. Resolveu o problema da ferida, não resolveu? Ele falou, resolveu. Mas daqui uns dias aparece um furúnculo em outro lugar. Aí ele fala assim, por quê? Porque todas as feridas, todas as dores nossas, todos os nossos problemas, tem uma causa. E nós ainda não chegamos o dia de nós partir, de nós morrer. Mas vai chegar. Diga comigo, está chegando. Né? E a morte, ela também é uma consequência de uma causa. E aí ele pegava a Bíblia e abria lá em Gênesis, né? E mostrava que o homem pecou. Ali, né? Aí se afastou de Deus. E Deus falou para ele, né? Que o dia que você pecar, certamente morrerá. E ali está a causa de todas as feridas. Pegaram, gente? E ali também estava, né? A receita da causa. Porque o homem pecou, mas imediatamente Deus veio e falou, agora não tem mais jeito. A minha justiça, ela tem que ser cumprida. Então o homem vai morrer. Só que ele providenciou o quê? A salvação. Aí ele já falou ali, ó, a semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. E Deus viu que o homem andava nu. Diga comigo, nu. Diga comigo, nu. Então o homem andava nu. E Deus pegou. O homem até tentou cobrir-se, né? Então, olha bem, toda vez que você está vivendo numa situação de perigo, você precisa para você viver protegido, você precisa de cobertura. A palavra cobertura é proteção, protegido. E o homem tentou se proteger com folha de figueira. Mas a folha de figueira é vulnerável. Quem aqui já teve blusa de couro? Quem aqui já teve blusa de couro? Né? Quem comprou blusa de couro há 30 anos atrás? Fala aí. Quem já comprou blusa de cerca de 20, 30 anos? Já comprou? Né? Você deve ter se livrado dela, mas se ela estiver lá na tua casa, ela está boa até. Nós podemos falar que... Aí o que Deus fez? Deus teve que pegar um animal, sacrificar e fazer roupa de pele para o homem. Naquele momento, o homem foi coberto. E ali foi instituído o sacrifício. Para o homem se chegar a Deus, tinha que sacrificar. Aquele sacrifício já significava que alguém iria ocupar o lugar do homem. Pegaram, gente? E dentro dessa jurisdição de Deus, o homem tinha que viver em total cobertura de Deus para ter uma vida boa. Mas ele iria ainda morrer. Mas para aquela morte havia uma solução, que era uma solução não vinda do homem, mas vinda de uma cobertura. Uma cobertura. Então Deus fez roupa de pele para o homem e vestiu o homem. Então o homem ficou debaixo daquela cobertura. E nisso tudo, né? Nisso tudo foi estabelecida a lei. No Novo Testamento fala assim: não se deixe enganar. De Deus não. Vamos, gente. Aquilo que o homem semeia, isso ele
colherá. Tudo que nós fazemos tem o efeito, como é que chama aquele negócio que você joga, ele vai e volta? Bumerangue, né? Então, tudo que você faz na vida, todas as tuas atitudes, teu comportamento tem um efeito. Só que, olha bem para você ver, se a lei é da semeadura, você pode escolher a semente que você vai plantar. Quando você busca na palavra, você busca conhecimento daquilo que você pode plantar. Entende? Mas depois que você plantou, você não tem como mudar a colheita. Você vai colher o que você plantou. E essa lei é de Deus. É de Deus. Então, o salário do pecado é a morte. E o que precisa para o homem pecar? Só de você falar não de qualquer jeito para tua mãe, réu de morte. Cada atitude nossa tem uma consequência. Se eu não plantar honra, e aonde eu vou plantar? A Bíblia ensina o território que você deve plantar. Se você não administrar a tua finança, a Bíblia ensina como administrar. Se você não administrá-la, né, você vai colher o que você plantou. A Bíblia fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E esse amor ao mundo é que faz nós pecarmos e administrarmos mal a nossa finança, nossas emoções. Mas a morte é certa. Quando você nasceu, a única coisa certa é que você vai morrer. E você precisa compreender, né, que por que eu vou na igreja? Por que eu vou buscar a Deus? Existem muitos porquê, mas o principal é que Jesus ele veio para te dar vida eterna. Esse é o principal. Porém, né, aquilo que é de Deus, né, querido, está ali completo. Jesus quer restaurar todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus aqui na terra, é porque nós temos que estar debaixo da cobertura. Entende? Debaixo da proteção. Como é que eu sou protegido por Deus? Quando João fala assim, que no princípio ele era a palavra, significa, e numa versão fala, no princípio ele era o verbo, significa o seguinte, enquanto eu estiver fazendo o que a palavra manda, entende? Eu estou na cobertura. O que me cobre? É a palavra. Deus ele tem que ser tanto justiça, tanto justo, por quê? Porque a Bíblia é a palavra. Se a Bíblia diz que se você fizer algo, você não tem a graça de Deus, você não pode ter mesmo a graça de Deus, porque a Bíblia, a própria palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então porque não é a palavra que você está obedecendo, é quem escreveu e o porquê que ele escreveu é que está em jogo ali. Então nós precisamos compreender isso. Né? Precisamos compreender isso. E por isso que quanto mais eu cedo, é mais fácil, porque aí a graça funciona. A misericórdia funciona, porque eu cedi, porque eu me entreguei. Porque quando eu me levanto, ou eu me levanto em Cristo, e quem se levanta em Cristo, primeiro tem que se levantar em amor. Ninguém pode se levantar em Cristo se não for em amor, porque o amor é que faz com que os nossos atos sejam autenticados como verdadeiramente de Deus. Quando nós não temos amor, e o amor de Deus, o que acontece? Nós estamos sendo religiosos. E o religioso, querido, ele entra numa dimensão de trazer, querido, penalidade sobre a vida dele como qualquer ímpio, como qualquer pecador. Por quê? Porque Cristo só pode salvar, só Jesus pode salvar, só o Senhor tem o poder, o domínio, a autoridade, a pureza.
Então, quando a Bíblia diz assim, só tem um mediador entre Deus e os homens, só um que pode nos ligar a Deus. A palavra mediador significa entre. Aqui está Deus e aqui está Jesus. E aqui está eu. Pegaram? Então, se eu não estiver totalmente dependente do meu mediador, eu não chego a Deus. Eu não me achego a Deus. Então nós precisamos compreender isso. O mediador é como um advogado. Por isso que Jesus é nosso advogado. Agora existe a sentença. Como ele é meu advogado, de repente eu tenho uma sentença de uma enfermidade. Então ele tem que ter autoridade para poder mediar a minha cura. Como é que eu recebo essa cura? É uma fé, mas de entrega, não é uma fé de fazer, de esforço. É uma fé de entrega, mas de confiando na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Põe para mim Isaías 53, versículo 5. Vamos lá. Olha o que está ali. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Então preste bem atenção. Esse advogado, ele não é qualquer um advogado. Ele não está ali porque se formou. Ele está ali porque ele pagou. Ele te comprou, ele pagou. Então quando você vem buscar a cura em Cristo Jesus, você tem que crer nisso. Falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Consciente que ele pagou. E que você é um pecador. Que aquela cura lá, nós não estamos falando aqui o que você fez ou deixou de fazer, mas existe uma causa, uma natureza pecaminosa que fez com que você ficasse doente. Então Jesus, ele pode curar. Por quê? Porque ele chega diante do Pai com o preço, com a palavra. Fala, Pai, o Trovati está sofrendo. Tudo bem que ele tem pecado, mas eu paguei pelos pecados dele. Ele está clamando a mim. Então Deus pode. Então uma coisa que você precisa saber. O que impede nós de sermos abençoados? Orgulho, né? Falta de conhecimento. O orgulho é na questão da entrega, porque depois que eu conheço, eu preciso me entregar, eu preciso ser simples, eu preciso ser humilde. Então, querido, quando a gente tem qualquer tipo de raiz de orgulho dentro de nós, nós devemos ficar. E muitas vezes o nosso esforço maior é simplesmente, querido, ter um comportamento para poder não ser humilhado. Quantas pessoas, né? Estão gastando dinheiro o dinheiro que não tem para comprar aquilo que não precisa para agradar quem não gosta dele, né? Então o que é isso? Isso é a pessoa, querido, deixando o orgulho contaminar ela, dominar ela. Porque tem orgulho de ser bonito, tem orgulho de andar bem vestido, tem orgulho disso, orgulho daquilo. Deus não é contra você andar coisa assim, mas você tem que vigiar o teu coração. Você tem que vigiar. É só você e Deus. O pastor não fala para julgar, o pastor só fala para poder você vigiar o teu coração. Medita na palavra. Por que será que eu sinto, penso, por que será que eu não consigo não gostar das pessoas? Qual que é o motivo de eu querer ser
bom em alguma coisa. Qual que é o propósito de eu quero ganhar dinheiro, que eu quero ser rico? Qual que é o propósito que eu compro uma roupa nova? Então, não precisa deixar de fazer as coisas, mas toma cuidado. Porque qual que é a lei de buscar a Deus, né? Então, olha bem, quando uma pessoa pegava, né, e ela ia buscar a Deus, ela sabia que podia ser vaidosa. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e começavam a tirar aquilo que controla eles. Porque jejum. Então, a pessoa só pensa em comida, fecha a boca, ela mostra para Deus, né, que Deus é mais importante do que a comida. Roupa, queria se vestir bem para poder, não gostava de se apresentar de qualquer jeito. O que os outros vão falar? O cara pegava saco velho, saco de estopa, antigamente, né? Não tinha aquele saco de estopa bem feio mesmo, né? O que eles faziam? Pá. Por que os caras vestiam roupa de pele de pele lá de camelo? É para ficar feio. Não é porque ele queria ficar feio, para buscar mais a Deus. É que ele queria mostrar para ele mesmo que aquele orgulho, aquela vaidade que ele tem, você entendeu, né? Ele está desprezando ela, porque ela não pode ficar entre ele e Deus. Por isso que eles se vestiam de pele de carneiro. Então, né, vamos dar um exemplo. A gente vai num lugar, numa festa, num casamento. Primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer ser um mais bonito do que o outro, né? Então, o que acontece? Não tem pecado nisso, mas tem um perigo muito grande. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Pegaram? Então, uma pessoa, vamos pôr assim, um irmão, né? Muito chegado do Pedro, da Yumi, aparecesse aqui, né, com uma roupa de saco de estopa no casamento dele. E tudo sem maquiagem, sem nada, descalço, né? Aí ele chegava aqui, chega naquele casamento, aquele povo, né? Todo mundo falando, o que é isso, né? Que coisa, né? E ele sofrendo tudo aquilo que ele não queria sofrer, não é porque ele está fazendo aquilo para se aparecer. Ele está fazendo aquilo ali, entendeu, né? Para poder sofrer aquilo que ele estava evitando, porque ele quer se achegar a Deus. Então, é isso que é a lei do sacrifício. O sacrifício, ele tem o propósito de nós curar nós mesmos. Uma vez o Senhor mandou eu ficar 1 ano sem cortar cabelo. E eu, tudo certinho, né? Sempre com o cabelinho cortadinho, né? Os irmãos que andaram comigo sabem disso. Gente, chegava uma pessoa, naquela época tinha uns meninos que pintavam uma mecha assim, e se eu chegasse perto de um cara tatuado, essas coisas, eu me dava uma repugnação. Parecia que eu estava chegando perto do pior elemento que podia ter, de um bandido, uma coisa, e eu tinha pavor daquilo. E de repente, né, o meu cabelo começou a crescer, e chegava aqueles clientes na loja que tinham o maior respeito, que gostava de mim, né? Uns empresários da cidade chegavam lá na loja, ô Trovati, e quanto deles quis pagar para mim cortar cabelo? Vamos lá, rapaz, eu conheço um barbeiro bom, eu vou pagar para você, mas vamos cortar esse cabelo. Ele falou, Trovati, isso é feio, você está... E aí aqueles caras começaram a fazer comigo aquilo que eu sentia com os outros. Vaidade. Não, na igreja, vocês lembram, né? Na igreja, né? Na igreja foi um absurdo. Todo mundo começou a me olhar como vocês não imaginam o que era isso naquela época. Hoje está normal, né? Hoje você vê todo mundo tatuado, mas se você visse uma pessoa com uma tatuagem, era a maior decepção do mundo. Mas eu estava com aquilo ali por causa do Senhor, e eu sofria, e eu orava, né?
Depois que terminou o voto, acabou o tempo, né? E eu cortei o cabelo tudo. Um dia nós estávamos lá na praça, dando sopão para as pessoas lá, fazendo evangelismo. E de repente um menino, né? 2 meninos assim, né? Ladrãozinho mesmo, bandido mesmo, né? E um deles, né, com uma mecha assim, né? Eu olhei para aquele menino, eu senti um amor e achei bonito o cabelo dele, né? Eu falei, tem algo errado comigo aqui, né? Tem algo errado comigo aqui, né? Porque eu cheguei naquele menino, cara, que top tá o teu cabelo, né? Que bacana, né? E aí, né? Depois eu saí daquilo lá meio constrangido, falei, como é que eu posso gostar disso? Daí eu comecei a meditar. Aí fomos, logo nós saímos da igreja, fomos para São Paulo, né? Aí lá em São Paulo nós encarávamos, né? O Dorival, lembra, né, Dorival? Se não fosse aquele processo que Deus fez comigo, com aquele cabelo comprido, né? Eu não ia ter como. Então, uma das coisas que você tem que saber, né? Para você ser servo de Deus, o crescer em Deus é amar vidas, amar pessoas. E para isso Deus precisa mudar a nossa estrutura. Mudar toda a nossa estrutura. Você viu o pastor falando ali? Então, vocês nem imaginam, né? E depois a gente foi vendo, né? As pessoas não queriam perder reputação. Naquela época a turma dava muita importância para a reputação. E o nosso ministério, né, ele era maiado. Por quê? Porque Deus mandava nós fazer umas coisas e nós fazia. Mandava nós andar descalço, nós andava. Mandava as mulheres rapar a cabeça, tinha umas corajosas que rapava, né? Roupa de pano de saco, andando coisa ali, né, tal. E nós fazia isso, querido, mas sem saber o porquê. Hoje nós sabemos que o que Deus estava fazendo era purificando o nosso coração através de nós passar vergonha, humilhação. Mas nem todos que fazem essas coisas conseguem o objetivo, porque as pessoas esquecem. Volta à velha vida. Esquece. Nós precisamos amar as pessoas. Se vocês pegar e ver, né, que até hoje, né, hoje para nós é fácil. Você pega né, o Dorival lembra que nós fomos lá no cemitério. Algumas vezes nós fomos lá, nós encontramos pessoas que antes nós não chegava perto. E nós tínhamos que sentar com aquela pessoa, amar ela, orar com ela, né? E foi uma bênção. Mas por quê? Porque nós deixamos Deus transformar nós através desse processo. Então, quando nós estamos querendo se achegar a Deus, nós temos que compreender como que funciona essa jurisdição espiritual, esses conceitos, né? Então, quando você está fazendo algo para Deus, não é para conseguir aquilo, é para você se transformar. O resto é consequência. É igual eu falo, né? Para Deus, você não precisa correr, você pode correr atrás de riqueza e continuar pobre. Sendo rico, continuar pobre. Né? Agora, se você for buscar Deus, Deus primeiro vai fazer você ser rico. Mas rico de um modo certo. E às vezes Ele vai te ensinar você sendo rico, que jeito? Tirando. Fazendo você, aprendendo a viver com nada. Aprendendo a você lidar, querido, com uma miséria, igual, por exemplo, né? Eu falei assim, para Deus me ensinar a ficar rico, eu tive que ganhar salário mínimo. Eu tive que ganhar mixaria, eu tive que ficar sem ganhar nada, depois começar a ganhar mixaria, administrar aquilo. Por quê? Porque ali eu estava adquirindo autoridade, domínio. Entende? Para poder Deus ser justo naquilo que Ele ia me dar. Né? Quando eu estava lá,
administrando a igreja metodista, né, como administrador, cuidando, brigando lá com os irmãos, lá por causa da prosperidade da igreja, tudo tal. O que Deus estava fazendo? Ele estava me transformando para nós ter esse ministério hoje. Né? Então, quer dizer, aquelas humilhações, aquelas lutas, aquelas coisas que a gente passou lá no passado, né, a gente não sabia, mas era a mão de Deus. Era a mão de Deus que estava trabalhando. Só que a Bíblia fala assim: não resistais ao Espírito Santo. E o que está acontecendo? Diga comigo, o que está acontecendo na minha vida de ruim? Fala aí. Fala assim, de ruim. Sabe aquela luta sua, aquilo que não está satisfeito, que você está achando, você não está deixando Deus usar isso para trabalhar na tua vida. Você tem que saber, querido, que aonde você está, você tem que sofrer. Mas você não pode resistir ao Espírito Santo. Sofre cedendo à palavra. Não é resistir ao Espírito. Pegaram? Como é que você vai ser patrão amanhã resistindo ao seu patrão? Você não está aprendendo. Você cede a ele porque você vai ter o que ele tem. Se você resistir a ele, você não está resistindo ao patrão, você está resistindo ao Espírito Santo. Quando você não gosta de ouvir os ensinos do teu pastor, porque você gosta de ouvir o ensino teu, que você está interessado, o problema é que você não está resistindo ao teu pastor, você está resistindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque você está aqui. Entende? Você está aqui, você não está lá onde você está gostando. Você está aqui. E é aqui que Deus está te dando direção. Essa palavra que estou dando aqui, ela é para você. Agora, muitos, né, estão dentro da igreja, não está gostando mais da igreja que está, não vai para outro lugar porque não tem jeito, mas estão ouvindo outras pregações. Quer dizer, o problema não é ouvir outra pregação, o problema é que não está ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando para ele na igreja dele. E geralmente o Espírito Santo está falando em algo que são ferramentas para você ser transformado lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua casa. Então vamos dar um exemplo. Quando eu comecei na igreja, eu ficava indignado. Por quê? Porque eu chegava lá, eu queria que Deus resolvesse os meus problemas. E ninguém tocava assunto dos meus problemas. Mas como eu estava ali, eu não tinha contato com mais nenhuma outra denominação, nada. Então vamos aprender o que eles estão ensinando. E era ruim, por quê? Porque não é o que eu queria. Depois que passou o tempo, eu descobri que aquilo que eu não queria, entendeu, né? Serviu. E se eu não tivesse dado bola para aquilo, tivesse dito para outra igreja para buscar o que eu queria, ou ouvido outros pastores, porque aqueles não estavam satisfazendo eu, o que acontece? Eu não ia estar preparado para aquilo que ia vir mais para frente. Deus sabe o que faz. Pegaram? Você vem na igreja hoje, você escuta o ensino do pastor, você tem que pensar o seguinte, falou assim, eu tenho que ouvir o que Deus está ensinando, não o que eu quero ouvir. Não o que eu acho que preciso, porque Deus sabe de tudo. Né? E aí, né, querido, o que acontece? De repente está acontecendo coisas na nossa vida e você não está colhendo, você está perdendo. Por quê? Porque há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, você não se interessou naquilo que Deus estava fazendo naquele dia. E agora de colher você não está colhendo porque você não era um bom aluno. Né? Eu de vez em quando, se alguém manda eu fazer certo tipo de conta complexa lá na loja, né? Falou assim, eu não vou conseguir. Por quê?
Porque quando eu frequentava a escola, na aula de matemática que ensinou aquilo, eu estava querendo fazer outra coisa. Então assim é a palavra de Deus, né? A palavra que Deus lança agora, ela é uma semente. Mas se você não recebeu a semente, daqui 10, 20, 30 anos, tua vida continua a mesma coisa. Né? E uma das coisas que nós temos que entender, querido, é que tudo que Deus planta para nós, planta em nós, a palavra ensina isso, ó. Diga comigo, toda semente que eu recebo, falei, ela produz frutos eternos. Então, olha bem, quando Jesus falou assim, aquele que deixar pai, mãe, filho, tudo por amor a mim, já no presente receberá 100 vezes mais, e depois no porvir, na vida eterna ainda. Então, olha bem, tudo que Deus fala para nós, não é só para nós colher agora. Na hora que Jesus vir, você imagina, querido, o dono voltando. E o dono voltando, né? O dono já avisa antes, fala assim, ó, eis que cedo eu venho. Diga comigo assim, eis que cedo Jesus vem, fala aí. Então, o que ele está falando? Eu não vou tardar, fica tranquilo, eu não vou tardar. Porque o dia, querido, que você for partir desse mundo, ou no arrebatamento, ou pela morte, pensa bem, olha bem, Jesus falou assim, eis que cedo venho. E a minha recompensa está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. E nesse tribunal, quando nós entrar no reino do céu, nesse tribunal, ele tem a maneira de ser julgado. Lá vai ter os trâmites do julgamento. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, a obra de cada um vai ser provada como pelo fogo. Ele falou, se for motivo palha, diga comigo, motivo palha. Motivo palha, querido, é um momento. Ó, você vai comprar uma roupa, você está pensando só no momento. Quando para você não pensar no momento, você tem que pensar o seguinte, primeiro, eu tenho condições de comprar? Tenho. Porque se não tiver, esquece. Tenho. Então, segundo motivo, eu preciso disso aqui? Eu preciso realmente? Né? Daí você vai falar, vê que precisa. Agora depois você vai falar assim, isso vai me trazer algum benefício? E aí você vai, né? Vai fazendo vários trivos. Então, no julgamento, para você receber o galardão, você pode ter sido o melhor pastor do mundo, você pode ter sido o maior obreiro, o maior cantor, ganhador de alma, ganhou milhões de almas para Jesus. Você ganhou o mundo inteiro para Jesus. Se foi para se inchar. E você sabe quando você é inchado, porque se eu te trouxer aqui para você trazer uma pregação, ou, né, a Yumi ali dirige o louvor, né, eu chego na Yumi, você precisa melhorar o seu jeito de cantar, está ruim, Yumi. A Yumi fica triste. Quer dizer que tudo que a Yumi cantou para Jesus, né, na hora que veio o julgamento, entendeu, Yumi? É palha, queimou. Por quê? Porque a Yumi estava querendo se achar. Quantas vezes, né, eu ministrei e alguém foi lá e criticou a minha ministração. Gente, eu não dormi de noite de ruim que eu fiquei. Eu falei, eu preciso mudar. Hoje, quando alguém fala, né, que a minha pregação não conheceu, eu falo assim, vou procurar melhorar depois, né? Não é que eu ignoro, eu vou procurar melhorar, mas eu procuro ficar bem tranquilo, bem calmo, né? Daí eu vou chegar diante de Deus, eu preciso melhorar a minha pregação por causa do propósito de ganhar almas.
Mas por mim mesmo, a gente vai aprendendo a não ligar. Por quê? Porque na hora que for julgado, né, de eu estar aqui pregando para vocês, se passou por isso, né, eu me ofendi, eu não gostei quando alguém me criticou, queimou. Então, quando o pastor te critica em alguma coisa nesse sentido, é por causa disso, porque eu não quero no dia do teu julgamento que a tua obra seja queimada. Então eu tenho que corrigir o porquê que você serve a Deus. Segundo, se queimou foi de madeira. Se a obra de cada um é de madeira. A de madeira é assim, não, eu sirvo, eu faço o melhor para Deus, porque eu quero, né, que o ministério cresça, que amanhã depois de coisa. Por quê? Porque a madeira demora mais para queimar. Agora a hora vem. No terceiro você já começa a sobrar, né? A obra vem sobre pedra. A pedra, quando recebe fogo, tem pedra, o cristal, quando ele recebe fogo, ele valoriza ele, porque ele tem uma cor mais bonita. O ouro, quando queima, ele fica mais puro, ele diminui, mas fica puro. Quanto mais fogo põe, mais sai sujeira do ouro, mais puro ele fica. Então quer dizer que quando a tua obra é fundamentos, entende? Vai passar. Quando é ouro, né? Vai ser purificada, vai tirar uma coisa assim, mas o que sobra vai ser. Aí quer dizer que você vai passar pelo coador. Tem orgulho, perde tudo a tua herança. Tem motivação humana, passageira para essa vida só, também perdeu. Agora, quando você faz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você já pensou que você pode morrer e de repente você ressuscita, você morre pobre, mas servindo a Deus. E de repente você ressuscita um príncipe, herdeiro do universo. Coitado do homem mais rico do mundo, do Bill Gates, perto de você. Entende? E você, né, ligava mais para Jesus do que para a tua aparência, mas de repente você levanta também aquela coisa mais maravilhosa, mais linda, gloriosa, né? Que nem a noiva do século, né, que entra no casamento lá, se compara. Você entra nessa dimensão, melhor roupa, filha do rei, herdeira do trono, né? Gente, é tudo isso que Deus tem para nós. Mas se você não passar, né, quando você passar pelo julgamento, se nós não corrigir o nosso interior, né, o nosso coração, a nossa motivação, então nós estamos fritos. Querido, quanto mais rico você é, mais pobre de coração você tem que ser. Quanto mais você tem poder de compra, quanto mais belo a mulher é, se ela for de Deus, mais ela tem que ser humilde naquela área. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Agora preste bem atenção, uma coisa que nós temos que entender. O que eu falei que se nós não tiver, não tem chance? Diga comigo, amor. Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, para poder cumprir toda a justiça dele, todo o julgamento dele, ele deu o seu único filho. E ele deu por quê? O filho dele, porque só o filho dele poderia pagar o preço. Só ele tinha condições de pagar o preço. Nenhum outro ser criado poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem. Diga comigo, ele não era homem, fala aí. Ele era parecido com nós, tá, gente? Mas não era homem. Jesus é Deus. E Deus se fez homem. O Criador
se tornou em uma criatura, se fez criatura. Para quê? Para ocupar o nosso lugar. E por que a cruz? Porque a cruz era o mais desprezível castigo que ia até a morte. Entende? Então ele teve que sofrer um ritual de 3 dias para pagar todos os nossos pecados. E muitos pecados ele já tinha pago dentro do seu ministério. Ó, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Pegaram, gente? E ele, quando ele estava naqueles 3 dias, na lei, diga comigo, na lei. Então, para Deus cumprir, querido, toda a justiça dele, nós temos que entender de leis. Porque Jesus não revogou a lei, ele trouxe de volta a lei para que nós pudéssemos andar nela, entende? Para a glória dele. Porque se nós não usar a lei para nós plantar e colher, nós não aceitamos Jesus. Nós temos que entender isso. Quando João fala assim, filhinho, eu escrevo isso para vocês não pecar. Mas se pecar, nós temos a graça, né? A graça. Então, se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Ele perdoa os nossos pecados e o seu sangue Ele intercede por nós, perdoa os nossos pecados e o sangue dele nos purifica de toda iniquidade. Iniquidade é a natureza humana. Nós temos que tomar cuidado porque nós paramos de pecar, mas nós não eliminamos a natureza. E Deus quer que essa natureza morra. Por isso que nós praticamos a lei para matar a velha natureza. E conforme essa natureza vai morrendo, a nova natureza do Espírito, ela começa a florescer. E uma coisa que é uma pena, né? Porque a maioria dos crentes velhos piora em vez de melhorar. E não vê. Eles pioram e usam a piora deles como se fosse um crescimento espiritual. E esquece que já até inventaram uma música, né? Que diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Esquece que quanto mais grande nós somos, mais criança nós temos, coração de criança nós temos que ter. Esquece que como homem nós temos que ser simples como a pomba, né? E como servos de Deus, prudente como uma serpente, mas nas coisas de Deus simples. Então nós temos que compreender para nós funciona como um jogo, porque tem o diabo, né? Que do lado do diabo é onde todo ser humano já está. Mas nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que mudar de lado. Nós temos que ir para o lado de Deus. E para o lado de Deus, né, nós temos que estar lançados sobre aquilo. Se lançar. Né? Glória a Deus. E aí, querido, olha bem, né? Põe lá Isaías de novo. Põe lá Isaías de novo. Ó, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. E somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Não há mérito, ele fez tudo. Uma coisa que nós temos que entender, querido, o que impede nós de recebermos algo de Deus? É exatamente a falta de ser, né, simples, criança, inocente. E também de não acreditar que Deus quer nos curar. Diga comigo, Deus
quer me curar. E Deus quer te curar de tudo. E Deus não quer só te curar, querido, da ferida. Ele quer te curar da causa. Um crente velho, talvez ele não tenha mais ferida. Porque ele está na igreja, sempre as feridas estão sendo tratadas. Mas ele sempre está trazendo ferida para Deus tratar. Por quê? Porque ele não curou a causa. Para curar a causa, querido, aí você precisa ter de sacrifício para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um exemplo, né? Antes de eu orar para vocês, eu quero que você entenda uma coisa. Não existe, diga comigo, não existe cristianismo verdadeiro, falei, sem milagre. Não existe, querido. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, entende? Para que nós possamos fazer sinais maiores do que Ele fez. Então, quando Jesus chega com salvação, Ele mesmo falou assim: não fiquem alegres porque os mortos ressuscitam, porque os demônios submetem a vocês. Antes, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Glória a Deus. E por que a cruz? Porque a cruz era o mais desprezível castigo que ia até a morte. Entende? Então ele teve que sofrer um ritual de 3 dias para pagar
todos os nossos pecados. E em muitos pecados ele já tinha pago dentro do seu ministério. Ó, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Pegaram, gente? E ele, quando ele estava naqueles 3 dias, na lei, diga comigo, na lei. Então, para Deus cumprir, querido, toda a justiça dele, nós temos que entender de leis. Porque Jesus não revogou a lei, ele trouxe de volta a lei para que nós pudéssemos andar nela, entende? Para a glória dele. Porque se nós não usar a lei para nós plantar e colher, nós não aceitamos Jesus. Nós temos que entender isso. Quando João fala assim, filhinho, eu escrevo isso para vocês não pecar. Mas se pecar, nós temos a graça, né? A graça. Então, se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. Ele perdoa os nossos pecados e o seu sangue ele intercede por nós, perdoa os nossos pecados e o sangue dele nos purifica de toda iniquidade. Iniquidade é a natureza humana. Nós temos que tomar cuidado porque nós paramos de pecar, mas nós não eliminamos a natureza. E Deus quer que essa natureza morra. Por isso que nós praticamos a lei para matar a velha natureza. E conforme essa natureza vai morrendo, a nova natureza do Espírito, ela começa a florescer. E uma coisa que é uma pena, né? Porque a maioria dos crentes velhos piora em vez de melhorar. E não vê. Eles pioram e usam a piora deles como se fosse um crescimento espiritual. E esquece que já até inventaram uma música, né? Que diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Esquece que quanto mais grande nós somos, mais criança nós temos, coração de criança nós temos que ter. Esquece que como homem nós temos que ser simples como a pomba, né? E como servos de Deus, prudente como uma serpente, mas nas coisas de Deus simples. Então nós temos que compreender para nós funciona como um jogo, porque tem o diabo, né? Que do lado do diabo é onde todo ser humano já está. Mas nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que mudar de lado. Nós temos que ir para o lado de Deus. E para o lado de Deus, né? Nós temos que estar lançados sobre aquilo. Se lançar, né? Glória a Deus. E aí, querido, olha bem, né? Põe lá Isaías de novo. Põe lá Isaías de novo. Ó, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. E somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Não há mérito, ele fez tudo. Uma coisa que nós temos que entender, querido, o que impede nós de recebermos algo de Deus? É exatamente a falta de ser, né, simples, criança, inocente. E também de não acreditar que Deus quer nos curar. Diga comigo, Deus quer me curar. E Deus quer te curar de tudo. E Deus não quer só te curar, querido, da ferida. Ele quer te curar da causa. Um crente velho, talvez ele não tenha mais ferida. Porque ele está na igreja, sempre as feridas estão sendo tratadas. Mas ele sempre está trazendo ferida para Deus tratar. Por quê? Porque ele não curou
a causa. Para curar a causa, querido, aí você precisa ter de sacrifício para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um exemplo, né? Antes de eu orar para vocês, eu quero que você entenda uma coisa. Não existe, diga comigo, não existe cristianismo verdadeiro, falei, sem milagre. Não existe, querido. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, entende? Para que nós possamos fazer sinais maiores do que Ele fez. Então, quando Jesus chega com salvação, Ele mesmo falou assim: não fiquem alegres porque os mortos ressuscitam, porque os demônios submetem a vocês. Antes, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Glória a Deus. Porque uma coisa que a gente sabe é que Deus não faz nada sem primeiro falar para os seus profetas. E Deus falou umas loucuras para nós. Um improvável, sem dinheiro, sem nada, o nego zombava de mim, né? Falou assim, de Londrina a Ourinhos ninguém vai vender pneu igual a você. Tá certo que demorou um pouco, mas era impossível. E hoje isso é um fato. Aí como é que uma pessoa vai falar que eu estou fora do caminho de Deus, sendo que Deus está fazendo exatamente o que falou lá atrás aconteceu? E era impossível. Isso é milagre. Pegaram, gente? Também, olha bem, o que nós era? Raquel e Dora, o que nós era quando nós reuníamos na loja, quando Deus falou que ia dar esse lugar para nós? Um bando de quê? Fala comigo, gente. Um bando de pobre, fala aí. Hã? Maneira de pensar e financeiro, sem chance. Nós não tinha chance. E Deus falou que ia dar esse lugar para nós, só que nós falávamos assim, que jeito? Né? E aonde nós estamos hoje? Nós estamos reunidos no lugar que era impossível. Então Deus, você entrega a tua vida para Deus e Deus vai te conduzir. Agora, preste bem atenção, o que o diabo quer fazer? O diabo quer te tirar do propósito. Pegaram, gente? Então, então, e a gente tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, é um absurdo uma pessoa, quando ela entra numa igreja, aquela igreja tem uma visão, e aquela pessoa fica com a mente dividida. É um absurdo, por quê? Porque ela não vai estar nem numa bênção e nem em outra, e ainda vai ser maldição. Então, quando a gente entra numa visão de Deus, por exemplo, você vai lá na igreja do Edir Macedo, procura saber a visão dele, e vai junto, pega junto. Por quê? Porque o que acontece na vida do Edir Macedo vai vir na tua também, até o que é ruim. Pegaram? Quando eu estava na igreja metodista, né? Eu tinha umas coisas assim, eu ia junto com a igreja. Eu sonhava, e todo sonho que eu tive na igreja, a turma chamava eu de louco, né? Mas a igreja estava com aquela chácara, que era um sonho meu também. Aquele terreno que eles construíram coisa ali também. Um dia, eu estava ali, sentado assim no muro daquela casa onde eles construíram ali. E chegou umas irmãs assim, o Zé Feio, nós ia para Andirá. Chegou as irmãs mais velhas da igreja, né? Lembro até hoje, 5, 6 irmãs mais velhas da igreja. E eu falei assim, logo nós vamos comprar esse terreno aqui, e nós vamos aumentar isso aqui, vamos fazer uma nave grande aqui, né? Aquelas irmãs começaram a rir, deu dor de barriga nelas, de tanto rir. Elas iam, rolava e falava assim, quem dera um dia Deus encher esse lugar que nós temos aqui.
né? A gente tem que visualizar. Olha lá, hoje o lugar lá é deles, né? A chácara, o recanto lá metodista lá é deles. Você tem que fazer parte do sonho da onde você está. Você tem que pagar o preço por aquilo. E depois Deus vai o dia que Deus te enviar, você vai com aquela mesma bênção da onde você estava, você vai levar também. Amém, gente? Glória a Deus.